Olá, olá, boa noite aí a todos, só alegria. Então, hoje, falar um pouco aí sobre o evangelho atual, né? Então, a gente vê aí um pouco sobre o que acontece aí nas igrejas, né? As pessoas aí que se dizem evangélicas, né? O evangelicalismo aí do Brasil, do próprio mundo aí, né? Ele tá bem assim, mais mundano, né? E cada vez mais mundano, né? O mundo está entrando nas igrejas, né? Que muitas delas não são mais, eu não, nem chamaria de igrejas, né? São mais boates religiosas, né? É um clube ali, um, uma espécie de recreação no final de semana ali, para as pessoas se sentirem ali um pouco melhor, né? Das suas mazelas, né? Tipo, as pessoas aprontam a semana inteira, né? Depois vai lá no domingo lá para a igreja fazer uma oração falsa e hipócrita, né? Fazer ali alguma espécie de aparente caridade, né? Alguma boa ação, né? Para parecer que é uma boa pessoa, né? Para fingir que é um cristão genuíno, né? Ou para tentar de alguma forma comprar o céu, né? Como se Deus fosse um idiota, né? Como se Deus fosse bobo e ele não soubesse o íntimo do coração de cada pessoa, né? Então a gente vê aí que muitas igrejas, né? Essas igrejas que temos aí na atualidade, elas estão, boa parte delas, claro, que existem aí as igrejas remanescentes, né? As igrejas que são de pessoas corretas, né? De pessoas que buscam verdadeiramente a Deus aí, né? A própria Bíblia fala que existe os remanescentes fiéis, né? Então, você generalizar e falar que todas as igrejas estão nas mãos do diabo, não, não é bem por aí, né? A maioria, mas não são todas, né? E as pessoas vão aí nessa boiada, né? Nessa entorpecência, né? Coletiva, em que faz com que elas fiquem aí nessas igrejas, né? Mas elas não aprofundam em nada, né? Se você perguntar ali sobre a religião delas, elas não sabem. A maioria fica só repetindo ali o que o pastor fala, o que o líder religioso fala, né? Que esses pastores aí de hoje em dia eles estão mais para coach, estão mais para mentores do que para um pastor mesmo. Que um pastor ele tem a missão, né? O dever de cuidar das ovelhas, né? E não de ficar só dando frase motivacional para você ou para o público, né? A gente percebe também que essas igrejas aí, principalmente as igrejas de comércio, de mercado, né, de televisão aí, são igrejas que tem ali o seu líder, né, e ninguém questiona esse líder aí, né, como ele é o fundador, ele é o dono da igreja, né, é como se ele estivesse ali como se fosse o Deus, né, estivesse acima do bem e do mal, né, quando a Bíblia fala que o rei, né, quem deve ser adorado, né, é o mestre de Nazaré, né? É Jesus Cristo. Mas muitos desses líderes religiosos aí, eles tomam o lugar de Cristo, né? Eles tomam o lugar de Deus. Não, o pastor fulano tal falou isso. Então, tem que fazer isso. Ah, o pastor Beltrano tal falou aquilo. Então, eu tenho que fazer aquilo. E fazem aí das igrejas, né? De próprio Deus, uma espécie de garçom, né? De servidor, de guru, enfim, você não é. O que é muito diferente do evangelho pregado, né? Que você não é chefe de Deus, né? Deus não é seu servo, é o contrário. É você que é servo de Deus, né? Deus não tem que te dar nada. Deus já, segundo a Bíblia, né? Já
te deu a sua salvação. Né? A salvação, é claro, para aqueles que creem e tomam a cruz de Cristo. Né? Não é simplesmente você aceitar a Cristo, né? Ah, estou salvo. Não, não é bem assim, tá? Esses coaches aí, esses pastorezinhos aí mentirosos que vendem essa ideia para você, eles estão indo para o inferno e levando você junto, tá? Porque não é simplesmente você dizer que aceita Cristo como Senhor e Salvador e tal, e continuar fazendo tudo errado aí, continuar na sua vida mentirosa, pecaminosa, né? E achar que você vai pro céu. Eu sinto muito de dizer, cara, pessoal aí que talvez esteja ouvindo, né? Você vai pro inferno, tá? Aliás, eu não sinto muito de dizer, tá? Porque se você tá brincando aí com as coisas de Deus, você tem que ir mais aqui pro inferno mesmo, tá? Você merece ir pro inferno. Porque a própria Bíblia fala de que Deus não se brinca, né? De Deus não se zomba. Então você tá aí brincando aí, zombando com as coisas de Deus, né? Se você tá aí brincando de ser pastor, brincando de ser crente, né? Fazendo o mal, né? Usando a Bíblia para fazer o mal, pregar o mal, por seu interesse próprio, né? Cara, você merece mesmo ir pro inferno, tá? Então, esse é o seu destino, né? Esse é o seu lugar. E o que acontece? O que acontece é que muito, hoje em dia, a pregação do que se fala hoje em dia é que não existe inferno, né? As pessoas falam muito que Deus é amor, né? Fala-se muito que Deus é amor, Deus quer ver você feliz, tá? Claro que Deus quer ver você feliz, claro que Deus é amor, mas Deus, né, é justiça. Você falar que Deus é amor é uma meia-verdade. Né? Muitas vezes não é o que se é dito, é o que falta ser dito. Né? As pessoas dizem muitas coisas que, se você for olhar na Bíblia, está falando lá na Bíblia. Mas também eles deixam de dizer muitas outras coisas que também estão na Bíblia. Né? Deus é amor, mas Deus é justiça. A Bíblia fala do inferno, do juízo de Deus. Que se você não se arrepender, se você não seguir a Cristo, seguir mesmo, tentar, ou pelo menos tentar, né, se esforçar, buscar seguir a Ele, né, você vai para o inferno. O próprio Cristo falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Certo? Deus não está falando assim para você: Cristo, eu sigo a você, já aceitei o Senhor como Senhor e Salvador, mas deixa eu continuar aqui nas minhas práticas erradas, né? Com as minhas perversidades aqui. Se bem que eu citei essa palavra, o perverso, né? Os perversos, né? A Bíblia fala dos perversos, né? Que são os descendentes de Caim. São tipos de pessoas que não adianta, não tem o que fazer. Elas vão para o inferno. Não tem salvação para elas. Eles não vão se arrepender. É o perverso. O perverso não tem jeito para ele. Não adianta você orar. Não adianta você fazer campanha, orar para o perverso, para o mal. Vamos orar que Deus vai dar jeito, milagre. Não, não. A própria Bíblia diz que não existe jeito para o perverso. Certo? Caim, perverso. O Judas, perverso. Então, ó, Judas teve o melhor pastor que alguém poderia ter. Ele andou com Jesus. Ele se arrependeu? Não, ele não se arrependeu. Entendeu? Então não adianta. Tem gente que não adianta. Não vai ter jeito. Certo? O próprio Caim que falava diretamente lá com Deus. Né? O próprio Deus ali, ele conhecia ali, ele ouvia a voz de Deus sempre no jardim. Mesmo depois da queda, Deus falava com eles, Deus visitava eles, né? Adão e sua família. E Caim se arrependeu? Não, então existe uma espécie de gente na Terra, né, que eles não vão se arrepender, eles são do diabo, eles já estão condenados. Então não adianta você orar,
O perverso é perverso. É da índole da pessoa, é da natureza da pessoa. Então não há o que fazer. Então quando a Bíblia fala que você tem que perdoar o seu irmão, né? Deus não está falando do perverso, né? Quando fala do seu irmão, é aquele seu irmão em Cristo que é cristão como você mesmo. A Bíblia não está falando de qualquer um. A Bíblia não está falando dos filhos do diabo, das pessoas, novamente dizendo, dos perversos. A Bíblia não está falando dessa gente. Ai, eu tenho que perdoar porque senão Deus não nos perdoará. Porque a Bíblia fala isso, né? Jesus falou isso. Você deve perdoar, porque senão Deus não perdoará você. Né? Mas quando Jesus fala que você deve perdoar, ele está falando dos seus irmãos em Cristo, que têm a mesma fé que você. Certo? Pessoas que são da mesma caminhada que você, né? Que estão ali servindo a Cristo, né? Que são pessoas passíveis de erro, como você, né? Mas o perverso, não, ele não quer, ele não vai se arrepender, ele não quer se arrepender. E é da índole dele ser mau, ser perverso, ser cruel. Então, esses aí, quando Jesus falou do perdão, ele não falou dessas pessoas. Cada um deve perdoar o seu irmão, irmão na fé. Ele não falou de qualquer um. Certo? Então não adianta você ficar orando aí pelo perverso, pelo mal, porque tem gente que não vai ter jeito, não tem jeito. Certo? É só você ver o exemplo de Caim, o exemplo do próprio Judas. O cara andou com Cristo ali, viu os milagres, ele andou com Jesus Cristo, cara. E aí? Isso afetou ele de alguma forma? Ele deixou de ser mal por isso? Muito pelo contrário, ele entregou Jesus por 30 moedinhas. Tamanho da perversidade, né? Caim matou o próprio irmão e não se arrependeu, se fez de vítima, né? Então, há pessoas que o cinismo ele é cruel. O cinismo é quase uma subidentidade da personalidade da pessoa. Né? A pessoa é perversa, é má. Quando se fala do perverso, está falando da pessoa mal, a pessoa endemoniada, a pessoa do mal, certo? Então, nessas igrejas aí, eu acabei entrando no assunto que faz sentido, né? Essas igrejas aí estão cheias desse tipo de pessoas aí, que não estão ali para buscar a Deus, estão ali para buscar os seus próprios interesses, né? E eles não vão para o céu, né? Vão para o inferno, e eles não querem deixar você ir também eles não querem deixar você ir para o céu, né? Eles querem que você vá para o inferno junto com eles. É por isso que eles ficam ensinando essas doutrinas erradas, né? Querendo arrastar o jovem aí, as pessoas que não leem a Bíblia, né? Porque hoje em dia nós vivemos um analfabetismo bíblico, né? Você pergunta para os cristãos aí, eles não sabem um monte de coisa que está na Bíblia. E o que eles sabem são coisas que eles vivem ouvindo o seu pastor ou algum líder aí, ou algum pregador modinha aí que eles conhecem, que vive repetindo os mesmos mantras, as mesmas frases, e aí é o que eles sabem. Eles não estudam a Bíblia, né? Não estudam. Porque se eles estudassem a Bíblia, eles levariam a sério o que está ali escrito, e eles seriam cristãos de verdade, né? Eles não ficariam brincando de ser crente, né? Ficariam brincando. Porque, cara, o diabo não quer a igreja vazia. O diabo quer a igreja aberta, mas aberta do jeito dele, né? Com ele lá dentro. Com ele. Você já reparou que não existe mais questão de pessoas se manifestarem nas igrejas? Não tem mais o diabo se manifestar? É difícil você ver, né? Não tem mais isso aí. Você vê a pessoa se manifestando ali e tal, e o pastor ia lá e expulsava o demônio. Não tem mais. Por que será que não tem mais? Por que não tem mais? Porque tá cômodo pro diabo, né? Tá cômodo pros demônios.
Eles estão tomando conta do altar, de tudo. Né? Então, é mais fácil eles expulsarem ali uma pessoa de Deus, né? Porque eles estão ali em casa, é como se eles estivessem em casa. Não tem mais isso de o poder de Deus expulsar o demônio. Não tem mais isso. Né? E quando tem assim, um ou outro, você fica meio desconfiado. Será que isso aí é. Cara como eu aí que desconfia de tudo. Mas eu fico meio assim com o pé atrás, né? Será que isso aí é demônio mesmo? Esse cara aí é um ator, essa mina é uma atriz, né? Tá encenando aí, né? Porque o que mais tem é pilantragem e falcatrua dentro dessas igrejas aí, né? Espetáculo. As pessoas hoje em dia, elas querem ver o espetáculo, né? Aquela pessoal girando, falando que está no espírito, no mover. Não sei, não sei. Eu não vou dizer que, que é mentira, também não vou dizer que é verdade, não sei, né? Mas esses pastores aí que ficam inflamando as pessoas, né? Porque as pessoas querem o espetáculo, as pessoas querem a emoção. Né? Então o cara fala lá com convicção, Deus vai te dar a vitória. E aí começa a falar lá naquelas línguas estranhas, né? Que tem umas línguas estranhas assim, que são muito, parece mais uma palhaçada do que uma língua estranha, né? Que você olha assim, cara, isso é puta merda, né? Ah, só, estão fazendo da, da igreja, né, da religião, né, de Cristo, né, da doutrina de Cristo, uma palhaçada, uma comédia. Porque tem coisa que dá vontade de rir, cara. Dá vontade de rir. Você olha assim, pô, é isso aí. Onde é que tá? O que Deus está sendo glorificado nisso aí? Onde é que tá a espiritualidade disso aí? Isso aí é uma palhaçada, pô, é um espetáculo. Para as pessoas ficarem, nossa, é de Deus, meu Deus. Meu, pensa um pouquinho. É só pensar um pouquinho. Você vai ver que. E ler a Bíblia. Né? Lê a Bíblia e pensa um pouquinho. Você vai ver que não tem. Isso aí não é de Deus. Esses espetáculos que você vê nessas igrejas aí, isso não é de Deus. Certo? Lê a Bíblia, você vai ver que os profetas que apareciam, claro, existem ainda profetas, a Bíblia fala que existe profeta, né? O próprio Jesus falou, cuidado com os falsos profetas. Se ele falou dos falsos profetas, é porque provavelmente tem o verdadeiro, né? Tem o profeta verdadeiro. Porém, era de vez em quando que apareciam na Bíblia, né? Não era profeta para todo lado, né? E você vê, tem igrejas aí que tem 3, 4 profetas na mesma igreja, né? E o cara começa a profetizar lá para todo mundo aí ter uma profecia, né? O Espírito está me revelando aqui. Eu orei aqui e o Espírito me falou que tem alguém com dor nas costas. Eu conto uma novidade, pô. Conta uma novidade. Qual é a chance de você ter uma dor nas costas? Alguém aqui tem um problema muito sério. Beleza. Quem é que não tem problema? Peraí, cara. Peraí. Você falar que isso aí é profecia, meu. As profecias da Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai ver que as profecias da Bíblia eram profecias específicas. Jesus, quando falou que Pedro iria negá-lo, Jesus deu até o número de vezes. Falou assim, Pedro, você vai me negar, vai ser tal hora, antes que o galo cante, Ele falou ainda, antes que o galo cante, e vai ser 3 vezes. Certo? Ou seja, é específico. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que as profecias são específicas, é calculada, entendeu? Não é coisa genérica, não é profetada, não é análise que serve para qualquer coisa. Né? Esse ano alguém vai ganhar na Mega Sena. Uma pessoa vai ganhar. Uma pessoa? Isso não é profecia, pô. Meu, peraí.
As profecias da Bíblia são específicas. Se você for analisar o Apocalipse e o livro de Daniel, você vai entender o que está acontecendo aí no mundo, né? O que vai para acontecer, né? Que está indo para acontecer, né? Está a caminho. Você vai ver que vai estar batendo, ó. Você vai comparar a história, né? A história secular e a história que está na Bíblia. Vai ver que vai batendo certinho, certinho, cara. Isso é profecia, certo? O profeta, quando ele vem te passar alguma coisa da parte de Deus, né? Como eles falam, né? Ah, eu tenho uma revelação da parte de Deus para você. Velho, o cara tem que te dar com exatidão, certo? O cara tem que te dar a profecia ali com exatidão. Ó, é assim, 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 assim. Porque esse papinho aí de coisa genérica, cara, isso não cola. Tá? Pelo menos para quem estuda a Bíblia, isso aí não cola, certo? Isso aí é palhaçada, é brincar com as coisas de Deus, certo? Bom, então é isso aí, cara. Eu já fiz o vídeo aí, muito longo, né? Já tá longo pra caramba. Eu queria falar aí sobre esse assunto aí da palhaçada que tá essas igrejas aí. Estão acabando com o evangelho, né? E a tendência é piorar, tá? Tô aqui fazendo aqui a minha reclamação, né? Com essa questão aí das igrejas. Cara, a tendência é piorar, né? Porque a própria Bíblia diz que vai piorar, cara. Não, não tem melhora, né? A Bíblia cada vez mais, a humanidade cada vez mais vai estar nas mãos do diabo, né? E vai ficar cada vez mais difícil aí para os remanescentes, né? Para as pessoas que são de Cristo mesmo, né? Que pelo menos tentam andar no caminho certo aí de Deus aí, do Senhor Jesus Cristo, certo, cara? Então, espero que você reflita aí sobre essas questões aí e paz a todos aí e uma boa noite. Falou.